Quem é que gosta do frio aí? Opa! Tem vários. Quem que gosta do calor? Também quase metade, deu mais ou menos 50%. Começou a esfriar um pouquinho. Então, quem não gosta de frio nem de calor? Eu aprendi uma coisa. Eu estava em fevereiro, fui visitar meu filho mora fora do Brasil, então ele mora nos Estados Unidos e eu fui lá visitar o Vitor. E nós tivemos uma tempestade de inverno muito forte, aconteceu em fevereiro, na região onde ele mora. O que aconteceu? A temperatura caiu e teve um dia que a temperatura máxima era menos 5 graus. E a mínima estava em torno de menos 20 graus Celsius. Então eu aprendi que eu não gosto de frio. Eu achava que gostava de frio. Eu aprendi que eu não gosto de frio porque eu preferi ficar dentro do apartamento dele, que estava 22 graus. Então eu aprendi que o meu corpo, ele gosta do conforto. Ele gosta de uma caminha quente. Ele gosta de estar confortável. Mas eu também aprendo na palavra que o conforto não me forja. Que eu não aprendo muito no conforto. Você concorda comigo? Eu aprendo quando eu estou no meio de uma dificuldade, eu aprendo muito. Eu aprendo quando eu erro. E aí eu preciso meditar sobre aquilo, consertar o que está errado e seguir. Quero te convidar uma passagem bíblica até bem conhecida, está lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4, você pode abrir aí sua Bíblia física ou no seu aplicativo. Gente, falando em Bíblia física, eu trouxe uma aqui. Eu sei que o celular ele é muito útil, tem uma utilidade enorme. Os nossos aplicativos são uma bênção, eles nos acompanham. Você está numa viagem, você está numa situação que você precisa acessar a Bíblia. Mas eu quero falar sobre isso aqui, ó, a Bíblia física. Nós precisamos restaurar o uso da Bíblia física. Não é que eu sou muito retrô, não. É porque tem alguns motivos, especialmente em algumas situações. Eu até comentei sobre isso no curso Criação de Filhos. Quando você está em casa e precisa que os seus filhos saibam que a palavra de Deus é importante para você, você vai ler no celular ou vai ler aqui? Você vai ler na Bíblia física. Eu recomendo que você leia na Bíblia física. Por quê? Quando você está lendo a Bíblia no celular, o seu filho, a sua filha, eles não vão saber se você está vendo, se você está olhando o WhatsApp, se você está olhando o Instagram, ou se você está lendo a palavra. Faz sentido para você? Quando você está lendo aqui, ó, e você está lá, no meio da sala, sublinhando, você está escrevendo, você está anotando, o seu filho e sua filha vão entender. A palavra de Deus, a Bíblia, é importante para o meu pai e para a minha mãe. Tem algo diferente ali. Então, existe um espaço para isso aqui. Muitos gostam de anotar na Bíblia física. Eu gosto muito do eletrônico, gente. Eu não estou dizendo que o eletrônico está errado e é muito útil. Eu uso muito o eletrônico, mas também existe espaço para você usar a Bíblia física, o livro aqui para anotar. Então, vamos lá. Mateus, está aí na sua tela também, né? Mateus capítulo 4. Esse texto fala da tentação de Jesus no deserto. Diz o seguinte, então. Aí é na versão NVI, né? Então Jesus... Bom, eu vou ler aqui na versão NVI. Eu não sei a versão que está aí na tela. Mas a mensagem é a mesma. Vamos lá. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4 diz: Jesus respondeu:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7: Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Assim o diabo o deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Pai amado, aqui está a tua palavra. Aqui existe, Senhor, princípios eternos. Aqui existem princípios que vão se aplicar para a nossa vida. Então revela, Espírito Santo, o que o Senhor quer trazer nessa hora para as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui diferentes. Espírito Santo, que haja aqui um mover, mexe nas nossas vidas, papai, mexe nas nossas vidas, para que haja algo diferente, em nome de Jesus, amém. Existem algumas coisas na nossa vida, e como eu disse há pouco, nós gostamos do conforto, ok? Nós gostamos do conforto. O ser humano, na sua parte carnal, no seu natural, ele vai sempre buscar o conforto, o ajuste. Até mesmo na questão fisiopatológica de doenças, a gente vê que o organismo humano, ele vai tentar se livrar da dor. Ele vai tentar ajustar mecanismos de ajuste para que nós entremos em equilíbrio. Mas eu tenho aprendido que muitas vezes o Pai nos conduz a lugares difíceis, a tempos difíceis. Quando eu estava me preparando para essa palavra, eu pedi a Deus: Senhor, me mostra qual é o texto que eu vou entrar, qual é o texto que eu vou trazer, o que vai ser entregue lá naquela manhã. E aí Deus me traz justamente para Lucas 4 e Mateus 4. São os dois textos que, além de Marcos também fala sobre isso, mas Lucas e Mateus, eles falam no capítulo 4, ambos falam sobre a tentação de Jesus no deserto. E inclusive Lucas fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós muitas vezes nos enchemos do Espírito Santo, nós buscamos a presença, nós queremos estar cheios do Espírito, e justamente o Espírito Santo nos conduz a lugares difíceis, a tempos complicados, a tempos difíceis. Talvez você aqui nessa manhã esteja atravessando um tempo de deserto. É interessante que em setembro do ano passado eu preguei sobre deserto também, não sei se alguém aí lembra. A mensagem era a seguinte: o deserto não é lugar para ficar, porque tem gente que fica tempo demais no deserto. Você se lembra que Israel, quando saiu do Egito, eles foram para onde? Para o deserto. Quem conduziu? Deus. Eles poderiam pegar o caminho mais curto, existe um caminho mais curto lá para a terra de Canaã, mas eles atravessaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus e eles foram conduzidos para o deserto. Só que aquilo havia um tempo limitado. Então entenda isso: o deserto existe, ele tem um prazo de validade. Os tempos difíceis também têm um prazo de validade. O deserto é um tempo, é um lugar de preparação, é um lugar de crescimento. Israel, ele estava ali no deserto para crescer, para se preparar, para se formar como nação.
Eles tinham um tempo ali. Então, em setembro do ano passado, eu preguei sobre o deserto não é lugar para você ficar. Porque existem 3 coisas, eu falei aquilo naquela época, existem 3 coisas que nos mantêm no deserto. Foi o que aconteceu com Israel. Eles ficaram depois mais 40 anos no deserto, porque eles reclamaram, eles foram incrédulos e eles foram rebeldes. Achei aqui a terceira. Eles reclamaram, foram rebeldes e foram incrédulos. Talvez você esteja aí no momento de deserto mais do que o necessário. Talvez pelos mesmos motivos. Talvez seja por reclamação, por rebeldia e por incredulidade. Então nós precisamos entender que muitas vezes o deserto é um tempo onde nós precisamos atravessar e que é um tempo de treinamento. Não foi à toa que Jesus foi para o deserto, e a Bíblia diz que ele foi para ser tentado. Não foi um momento fácil, foi um momento difícil, e eu tenho certeza que Jesus fez isso para nos dar exemplo. O exército é um lugar de... o deserto é um lugar de treinamento. Eu chamei aqui o exército porque eu servi o exército. Tem algum militar do exército aí? Ninguém? Opa, tem um lá. Ó. Na minha época, o exército não fazia acampamento em hotel 5 estrelas. Não sei hoje. A gente não ia para um resort fazer acampamento. Nós íamos, nosso campo era no mato. O nosso campo, se possível, no meio da chuva. Passar o tempo molhado, passar o tempo ralando. Por quê? O conforto não forja ninguém. O conforto não vai fazer de nós melhores, mais fortes. Existem dores que são necessárias. Então entenda isso. Eu não estou fazendo aqui a apologia do sofrimento. Eu não estou dizendo que nós devemos viver sempre no sofrimento. Mas existem dores que são necessárias. Existe uma expressão em inglês que diz no pain, no gain. Sem dor não há crescimento. Inclusive existe uma dor que alguns associam ao crescimento. Então muitas vezes Deus quer que nós passemos por um tempo de desconforto e muitas vezes de dor, porque aí então Ele quer se manifestar, aí então Ele quer se mostrar com poder, aí então Ele vai dizer: olha, sou eu que estou te curando, sou eu que estou te transformando, sou eu que estou te moldando. Ouça a minha voz, não vá pelos seus caminhos, vá pelo que eu estou te dizendo, entre na minha presença no deserto. O deserto é o centro de treinamento de Deus na nossa vida. E de fato o deserto é um lugar desconfortável, seco. Uma vez também eu estava num lugar desértico. Eu estava fazendo uma viagem de uma região para outra, entrei num lugar desértico. Eu estava de carro, inclusive fiquei muito preocupado do carro superaquecer. Eu cheguei num lugar e parei para fazer nós fazemos um lanche, estava com a minha família, os meninos eram bem pequenos. E a temperatura, a sensação térmica provavelmente era de uns 50 graus Celsius. Imediatamente nós precisamos procurar uma loja, um local, acho que nós ficamos no McDonald's por umas 2 horas, porque lá tinha ar-condicionado, claro. Porque o deserto é desconfortável. O deserto é seco, ele traz irritação, ele traz mal-estar. O deserto é um lugar solitário, o deserto é um lugar perigoso. A Bíblia diz que Jesus estava ali com os animais selvagens do deserto. O deserto é um lugar sem luz, o deserto é um lugar de tensão. Jesus, ele foi tentado no deserto. O diabo vem e diretamente eles travam um diálogo.
E aí não vou entrar nos detalhes de como isso aconteceu, em que dimensão isso aconteceu, que isso é uma outra mensagem. Mas eles travam um diálogo ali, e um diálogo tenso, onde o diabo ele vem com mentiras, ele vem tentar colocar dúvida. E sabe qual é a primeira dúvida? Qual é o ponto principal que o diabo vem atacar? Atacou Jesus e vem atacar você e a mim? É quanto à nossa identidade. Presta atenção nisso. Quando você está no deserto, o inimigo quer colocar o seguinte: será que você realmente de fato é filho de Deus? Você está passando por esse problema todo, você está enfrentando essa situação difícil, será que você é filho de Deus? Porque se você fosse filho, você não deveria passar pelo deserto. Essa é a mentira do diabo. O inimigo ele quer destruir a identidade de filho, para que então ele ataque 3 outras áreas no deserto, para que você então talvez permaneça mais ainda no deserto. Foi isso que aconteceu com Israel. O povo de Israel, ele não se sentiu filho, amado. Eles não sentiam-se filhos, eles sentiam-se, não sei, talvez um povo que saiu e um Deus distante. Eles falavam: Moisés, vai no nosso lugar. Nós temos medo. O inimigo quer destruir a nossa identidade. Vamos voltar lá no versículo 3 de Mateus 4. E entender as mentiras que o inimigo traz no deserto. O tentador então aproxima-se dele, o diabo aproximou-se de Jesus, né? Então veja bem, se és o filho de Deus, ou seja, Jesus, você de fato é filho de Deus, então me prova agora. Se você é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. A Bíblia diz que Jesus estava com o quê? Com fome. Havia uma necessidade física. Lembre-se que Jesus aqui é 100% homem, 100% Deus. Lembre-se que Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Então ele ficou 40 dias sem comer, ele teve fome. E o inimigo chega: olha, se você de fato é filho de Deus, como você afirma, eu quero que você me prove agora. Me mostra aí. Então transforma essa pedra em pão. Jesus responde: está escrito. Repete isso comigo: está escrito. É assim que você tem que responder para o diabo. Diabo, a palavra diz isso. E Jesus foi lá. Nem só de pão, esse texto está em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira mentira que o diabo quer colocar na nossa vida, quando nós estamos atravessando um momento difícil, quando nós estamos atravessando um deserto, é essa: eu não vou ter o suficiente para viver. Eu não vou ter suficiente para viver. É a primeira mentira que o inimigo quer colocar. Ele vem na nossa necessidade básica. Ele vem onde nós precisamos sobreviver. Jesus estava com fome. O inimigo viu que ele estava com fome. E o inimigo chega: olha, você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Existe uma pirâmide que chama de pirâmide de Maslow, que são das necessidades humanas. Foi um psicólogo que bolou essa pirâmide há vários anos atrás, e até hoje ela é útil para estudos. E nós entendemos e vemos que a base da pirâmide, as necessidades básicas, são justamente de alimento. Sem alimento você não sobrevive. E muitas vezes o inimigo vem colocar na nossa vida o seguinte: olha, na nossa mente: você não vai ter o suficiente para viver. E aí os problemas financeiros tomam conta da nossa mente. Tem muitos aí, não sei quem que está recebendo essa mensagem, mas tem pessoas aqui que estão atravessando um deserto financeiro. Tem alguns aqui que estão desempregados, que estão atravessando um deserto. E eu quero te dizer nessa manhã: não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração. Não deixe que a reclamação tome conta do teu coração. Não deixe que a rebeldia tome conta do teu coração.
Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai mostrar uma saída para você. Deus vai trazer provisão para a tua vida. Creia nisso. Não dê ouvidos ao diabo, dizendo que você não vai ter o suficiente. Se você é filho, se você é filha amada, você vai ter o suficiente de Deus na tua vida. Creia nisso. Tem uma palavra lá de 2 Coríntios 9:8 que a gente está sempre falando no base. Opa, tem uns que já fizeram aí, então aí, ó. Inclusive, gente, quinta-feira, abrindo parênteses, quinta-feira nós vamos ter uma caminhada para marcar o encerramento. Nós estamos agora encerrando o ciclo base, 2 ciclos. Nós vamos ter uma caminhada quinta-feira, 7 horas da manhã. Vocês estão convidados também, como igreja aí. 7 horas da manhã aqui na frente, na quinta-feira. A não ser que chova, acho que não vai chover. 7 da manhã aqui, ó, na frente. Nós vamos orar aqui, declarar a bênção sobre essa cidade e partir para uma caminhada. Se você quiser, está convidado. Meu irmão, Deus quer te abençoar do ponto de vista financeiro. Essa palavra hoje não é sobre finanças, mas é uma palavra de encorajamento para você. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor, Salmo 23, todos conhecem esse versículo, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Meu irmão. Absorva essa palavra na tua vida. Isso não é só um versículo decorado. Isso não é só um versículo que você já está muito familiarizado. Não deixe que o que está familiarizado na sua mente se torne sem valor. É um versículo que a gente aprende, que precisamos entender e colocar em prática. O Senhor é o meu pastor. Ele vai trazer provisão. Eu sou ovelha. Eu não sei para onde ir, de fato eu não sei. Tem horas que eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Tem horas que eu não vejo um palmo à minha frente, mas o Senhor é o meu pastor. Ele tem o cajado, Ele tem a vara, Ele me consola, Ele me guia, Ele me corrige, Ele me traz para pastos verdejantes. Eu creio, creia nisso. É claro que existem princípios de manejo de finanças e que você deve aplicar, são princípios bíblicos. E Deus vai te abençoar nesse processo. Primeiro, eu chamo de 4 Gs. O primeiro é gratidão. Reconheça que tudo que você tem é dele, não é seu. É por isso que muitas vezes quando a gente fala aqui sobre generosidade, tem aquele momento que a gente tem aqui no culto, a gente fala muitas vezes a expressão: você está devolvendo, ou você está glorificando, adorando a Deus com o que Ele já te deu. É tudo dele. Seja grato com o pouco que você tem, com o muito que você tem. O apóstolo Paulo falou assim: eu sei o que é passar necessidade, ou seja, eu sei o que é ter dificuldade muitas vezes, eu sei o que é ter fartura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma palavra para você. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O segundo G é garra. Meu irmão, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos crescer, vamos aprimorar nossos processos no trabalho, na nossa empresa. Deus vai abençoar aquele que é diligente. O terceiro G é gestão. Seja um bom gestor dos seus recursos. Não gaste com aquilo que é desnecessário. Eu estava falando do Bases aqui, acabei entrando em outro assunto, mas tem um versículo que a gente fala no Bases, é 2 Coríntios 9:8, que é o quê? E Deus é poderoso, o meu Pai é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é o quê? Vocês transbordem toda a abóbora. Tudo que é necessário. Portanto, o Pai te deu o que você necessita, seja um bom gestor daquilo. O Pai te dá o que você necessita, não o que você quer. Se Deus me desse tudo que eu quero, meu querido, estaria quebrado. O meu Pai me dá o que eu necessito. Quem tem criança pequena aí? Olha só, tem vários. Filhos pequenos, você dá tudo o que seu filho pede? Tudo? Não, espero que não. Se você é um pai, uma mãe amorosos,
Você vai dar o que seu filho precisa. E o último G é generosidade. Generosidade. Se você não tem um coração de transbordar, se você não tem um coração para dar, se você não tem um coração de amor que dá, você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Se você é movido por amor, você vai dar. Você vai ser generoso. Filipenses 4:18 fala o seguinte, 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É uma palavra profética na sua vida. O Senhor suprirá os caprichos, é isso? Não. Toda a sua lista daquilo que você quer? Não. Todas as suas necessidades. É o maná do dia. Eu me lembro que a gente morou nos Estados Unidos um tempo e nós fomos lá porque foi uma direção de Deus. Isso era 2004, 2005. Isso tem 20 anos atrás. E vivíamos pela fé. Deus foi abrindo muitas portas de provisão, portas inacreditáveis de provisão. E no dia a dia, eu me lembro que pessoas chegavam na nossa porta entregando um cacho de banana. E era difícil para a gente, porque receber nem sempre é muito fácil. O que tem que ser quebrado? O orgulho. Orgulho. E eu não vou receber, eu vou dar. E dar é muito importante, claro, a gente acabou de falar sobre isso. Mas o receber, entender que Deus mandou, Deus enviou. Então quer dizer, Deus vai prover. Deus vai prover. O tempo já está no finalzinho, tenho 2 tópicos ainda, mas deixa eu só te contar mais uma história como acontece. Quando teu coração está conectado, meu irmão, pode ficar tranquilo. Deus vai prover, o Senhor é teu pastor, nada te falta. Eu estava em 2007, 2006, eu estava nos Estados Unidos e aconteceu o furacão Katrina. Quem lembra desse furacão? Foi um furacão muito grave, uma tempestade de intensidade muito forte, acometeu o sul dos Estados Unidos. E a igreja que nós participamos enviou um grupo de missões para ali ajudar na recuperação de casas e ministrar ali para famílias de pastores e igrejas que estavam ali naquela região. E eu senti no coração de estar indo junto naquela viagem, mas eu não tinha dinheiro. Cada pessoa tinha que levantar o seu próprio recurso, com passagem aérea, hospedagem e alimentação. Eu precisava de $400 para fechar o meu orçamento. Só eu e Renata sabíamos, estávamos orando sobre isso. Eu fui numa reunião do nosso grupo pequeno, nosso GA lá, e aí eles estavam orando, o líder do grupo falou: o Mário vai fazer essa viagem, eu gostaria que cada um aqui levantasse uma oferta que sentiu no coração. Quem sentiu no coração, levante uma oferta, vamos entregar para ele. Eles levantaram uma oferta, colocaram dentro do envelope. Eu fiquei muito feliz, eu agradeci, mas eu não abri o envelope na hora. Cheguei em casa, abrimos o envelope, quanto estava lá? $400. Deus é fiel. E Ele vai dar o que você precisa. Creia. Quando Deus envia, Ele cumpre, Ele resolve, Ele dá a provisão, querido. Vamos seguir aqui, Mateus 4, versículo 5. É um outro momento desse período de tentação de Jesus. Versículo 5 fala: então o diabo o levou à cidade santa. O diabo não desistiu, né? Ele levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo, ele é muito astuto e é muito sujo, né? Ele pega a palavra, ele distorce a palavra e quer jogar na cara de Jesus. Olha, está aqui, ó. A palavra não está dizendo isso? E Jesus novamente, olha, Jesus respondeu: também está escrito. Aleluia. Jesus fala: olha, diabo,
olha aqui na sua cara, eu estou colocando agora, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. A segunda mentira que o inimigo quer colocar aqui é em relação à segurança. A base da pirâmide ele não conseguiu, aí ele subiu um pouquinho naquela pirâmide que eu falei lá. A segunda ali, logo depois, tem a questão da segurança. Todo homem, todo ser humano, ele quer se sentir seguro. E ele está dizendo aqui, a mentira que ele quer colocar na sua vida, na minha, eu não estou seguro. Ninguém é por mim. Eu não estou seguro. E aí, o que vem quando você não está seguro? Vem o medo. Estava ouvindo uma mensagem recente, a Renata também mencionou isso lá no base esses dias. O pregador falou o seguinte, gente, muitas vezes quem você coloca como trono da sua vida, ao invés de Cristo, existe aquela ilustração que fala assim, olha, você precisa colocar Cristo no centro da sua vida, no trono, Ele é quem vai comandar, mas as pessoas colocam o medo no trono. A sua vida é comandada pelo medo. As suas decisões são feitas a partir do medo. Eu tenho medo disso, então eu vou fazer isso. Eu tenho receio disso, então eu vou fazer isso. O medo nocivo, o medo que paralisa, eu não estou falando do medo protetor. Existe o medo protetor que não vai me impedir de me jogar na frente de um carro, por exemplo. Mas existe o medo paralisante. E aí vem a palavra novamente no Salmo 23, no versículo 4, que diz o seguinte, eu vou ler aqui na versão nova, na Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, diz o seguinte, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo, e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Receba essa palavra. Tem uma mentalidade de ovelha. A ovelha ela não sabe para onde ir. A ovelha de fato, sozinha ela está desprotegida contra os predadores, mas a vara e o cajado do pastor protegem. A vara ela é protetora, ela tem uma ponta. Aliás, a vara ela tem aquela ponta curva. Quem já viu aqui a Renata foi ordenada ao ministério e recebeu de presente aquele cajado pastoral ali que tem uma curva na ponta. Quem já viu isso? Para que serve aquilo? Ovelha, você vai cair no abismo, olha, vem para cá. Ovelha, tem um predador ali, tem um lobo ali, ó, vem para cá. O pastor nos guarda, o pastor nos protege, e o cajado ele tem uma ponta para justamente espantar o inimigo. Deixa eu te dizer, você está sob os cuidados do pastor, você está seguro, não ande sob a tirania do medo na sua vida. Isso é curador, isso cura a ansiedade, isso cura o medo. Quando você acordar de madrugada com medo, clame ao Senhor e declare essa verdade para o diabo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está perto, eu continuo tranquilo, não sinto medo. Eu sei que alguns aqui estão enfrentando problemas de madrugada com medo, mas eu quero te dizer, olha, você está seguro, você é filho, você é filha, você está seguro. Não deixe o diabo minar a sua identidade. Você é filho, você é filha, amado. Nessa mesma fase que a gente estava lá nos Estados Unidos, nós sofremos um acidente de carro. O Vitor, meu filho mais novo, aliás, Renata fraturou a clavícula, o Rodrigo teve um corte na testa, meu filho Vitor mais novo, ele teve uma lesão também na região da clavícula. Mas contando o que foi o acidente, foi um carro enorme que nos atingiu, nosso carro era pequeno, fomos pegos de lado, foi um livramento de Deus. E eu soube que pessoas estavam orando por nós, sem saber de nada,
aqui no Brasil, orando na mesma época que aconteceu o acidente. Eu quero te dizer, existem guerreiros de oração por você. Existem anjos que o Senhor me envia para te proteger. Então creia nisso. Você não está sozinho. Vamos derrubar essa mentira do diabo. E a terceira mentira está lá no versículo 8, eu já estou terminando. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. É isso que você tem que fazer. Chega na tua casa hoje e fala: Satanás, você está fora daqui. Some daqui. Você está repreendido. Eu repreendo no nome e na autoridade de Jesus. Você não tem lugar aqui. Aqui não. Aqui você não tem poder. Aqui você não tem nada. Sai, Satanás. Sai, diabo. Porque está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. A tua casa tem sido uma casa de adoração ao Senhor? Quem que você está adorando na sua casa? O que você está ouvindo na tua casa? O que está entrando na tua casa pela Netflix? Que músicas você está ouvindo na tua casa, no teu carro, na tua playlist, no teu computador, no teu celular? Está na hora de fazer uma faxina na tua playlist? A quem você está adorando? Depois nós não sabemos por que ficamos no deserto. O inimigo precisa ser expulso dos nossos ambientes. A mentira que o diabo está querendo colocar aqui é o seguinte: eu não sou importante, eu não tenho valor, por isso eu preciso buscar poder, prestígio, prazer, posses. É isso que vai trazer reconhecimento. É isso que ele está falando para Jesus. Jesus, você quer poder, você quer glória, você quer prestígio, você quer tudo, eu tenho, eu posso te dar. Jesus falou: Satanás, você é muito sujo, sai! Porque só ao Senhor adorarás. Quero pedir para a equipe de louvor subir aqui. Romanos 14 é um texto tão lindo. Nós não precisamos da glória do mundo, porque nós já temos tudo. Amém? Abre lá Romanos, se você puder. Romanos 8,14. 8, versículo 14. Quando o diabo chegar para você e falar: olha, você não é aceito, você não tem nada, você é insignificante, você não é importante, você vai lá e coloca na cara dele Romanos 8,14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Receba isso. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Comece a chamar o seu pai de Paizinho. Papai, papai, eu recebo. O diabo não vai destruir a nossa identidade. E somos filhos, versículo 17. E se somos filhos, também somos herdeiros. Gente, isso é muito forte. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, isso aqui não é poesia. Isso aqui não é para ficar bonito. Isso é uma verdade. Receba isso. Você pode ficar de pé, eu vou ler o final a gente vai orar. Eu vou ler o final do texto. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Aí o versículo 18 fala: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Você está no deserto? Você está sendo treinado? Está sendo forjado no deserto? Olha, isso não se compara com a glória que em nós será revelada. Amém. Você recebe isso? Talvez tenha alguém aqui dizendo: eu não sou filho, eu não me sinto filho, não me sinto filha. Sabe o que a palavra de Deus diz?
a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nesse momento, também eu quero convidar você que não se sente filho, que não conseguiu receber isso, para receber nesse momento. Você pode fazer uma oração simples comigo. Senhor Jesus, pode repetir depois que eu orar. Senhor Jesus, eu quero ser filho. Eu entendi que eu sou um pecador. Eu estou longe dos teus caminhos. Eu estou afastado de ti. Por isso agora eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Alguém fez essa oração? Pode levantar a mão bem alto. Pode levantar, temos ali, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Alguém mais fez essa oração recebendo a Cristo também? Glória a Deus ali, ó, vários. Deus abençoe a sua vida. Alguém está atravessando o deserto aí? E quer entregar nas mãos de Deus e quer repreender essas mentiras do diabo, que você não é seguro, que você não vai ter o suficiente, que você não é importante, não é aceito? Levanta a tua mão para o céu aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos essa mentira do diabo. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre nossas vidas. Nós somos filhos amados, assim como Jesus ali reafirmou a sua condição de filho, que foi afirmada no batismo. E logo depois então o diabo quis colocar isso à prova, mas nós declaramos: diabo, você não tem vez aqui. Espírito Santo, confirma e sela isso. Nós somos amados, nós teremos o suficiente, nós estamos seguros e nós somos aceitos. Nós somos filhos amados. Aleluia. Vamos cantar uma canção, depois a gente ora novamente.